Marcos, capítulo 6. Eu quero ler convosco dos versos 30 ao 44. Do 30 ao 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Pai, graças te dou pela tua palavra. Senhor, elimina os nossos espíritos, abre, Senhor, as nossas mentes, leva cativo, Senhor, os nossos pensamentos, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis à tua presença, para a tua honra e para a tua glória, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e glória a Deus. No início destas mensagens do Evangelho de Marcos, nós estudamos que Marcos escreve este Evangelho aproximadamente o ano 67, 68, para os cristãos que estavam na cidade de Roma. Cristãos romanos que se converteram, judeus que estavam em Roma que se converteram e outros. Foi para o povo da igreja de Roma, foi para o povo de Roma que ele escreveu. O principal objetivo de Marcos foi mostrar, e por isso é que ele é muito rapidinho a escrever, é tudo a correr. Ele não foca os discursos de Jesus, ele foca poucos ensinamentos de Jesus, mas o que ele foca mais é as atitudes, os atos, as obras de Jesus. E ao focar as obras de Jesus, ele está evidenciando a humanidade e a divindade de Jesus. Ele queria dizer àquele povo que aquele homem que morreu em desgraça, em miséria daquela cruz, verdadeiramente era o Filho de Deus, era Deus. E por causa disso ele teve várias dificuldades, porque ele está falando com um povo que tem uma cultura greco-romana, e a cultura grega eles apostavam, eles evidenciavam, eles enfatizavam mais o conhecimento, porque a Grécia era tida como a capital do conhecimento, a capital da ciência.
Mas também estava falando com um povo que estava debaixo de um domínio do Império Romano, um dos maiores impérios que já dominou o mundo. Ora, enquanto a Grécia dava ênfase ao conhecimento, Roma dava ênfase ao poder. E então era muito estranha esta mensagem de Marcos, porque ele estava dizendo que aquele homem, um judeu, da Nazaré, carpinteiro, não tinha pois, não tinha sinagoga, não tinha templo, não tinha igreja, não tinha camelo, não tinha burro, andava a pé. Ainda por cima ele morre em desgraça, morre uma morte desastrosa, uma morte miserável. A pior morte que podia acontecer naquela época era a morte por crucificação. E ele diz, aquele que morreu na cruz, esse é o Filho de Deus, esse é o verdadeiro Deus. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E isso causava estranheza na mentalidade deste povo. Agora, saindo da mensagem anterior, nós vimos que ele faz ele faz um parêntese na narrativa das obras de Jesus e fala da morte de João Batista, querendo preparar os seus leitores para aquilo que haveria de vir. Ou seja, ele queria preparar os leitores para a morte de Cristo, no final do seu Evangelho. Nós hoje de manhã vimos uma das maiores verdades que Marcos fala, é que todo aquele que quer ser cristão, todo aquele que quer seguir a Cristo, ele não se pode apegar às coisas do mundo, ele não se pode acostumar às coisas do mundo, porque de um momento para o outro, o plano de Deus pode mudar o curso da nossa vida. Nós não conhecemos o plano de Deus, nós não sabemos para aquilo que Deus nos chamou. E nós sabemos no nosso dia-a-dia que nós temos dias bons e dias médios e dias maus. E muitas vezes dizemos assim, mas que Deus? Não é que Deus, é o plano de Deus. Ele nos chama a esses desertos, a essas catástrofes da nossa vida. Ele nos chama para que nós nos acheguemos a Ele e para que nós aprendamos. Mas, muitas vezes é através do nosso sofrimento, da nossa catástrofe, que nós vamos dar alento, ajudar, demonstrar a outras gentes quem é o nosso Deus. Você está a compreender até aqui? E agora aqui Marcos vai novamente juntar a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Ele vai mostrar com esta passagem que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Primeiro, porque só Deus pode criar. Segundo, só um Deus que também é homem se pode compadecer pela raça humana. A seguir a este texto que nós lemos, ele ainda vai fazer um outro milagre, estrondoso, extraordinário, que vai a caminhar sobre o mar, chega à região de Genezaré e ele opera variadíssimos milagres, variedíssimas curas. São três narrativas distintas, a multiplicação, Jesus anda sobre o mar e Jesus em Genezaré. São três narrativas distintas, mas com o mesmo objetivo, novamente, demonstrar àquele povo e demonstrar a nós hoje que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o verdadeiro Messias prometido para a salvação dos povos. Se você ainda está com dúvidas quem é o Jesus que você adora, com certeza que ao final desta mensagem você vai dizer assim, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Amém, igreja? Esse é o meu objetivo, essa é a minha oração. Para a vossa curiosidade, este milagre é o único milagre que é narrado nos 4 evangelhos. Não há mais nenhum milagre que seja participado nos 4 evangelhos. E este milagre acontece, como eu disse na outra mensagem, nós não sabemos, não temos conhecimento bíblico de quanto tempo durou a comissão dos discípulos. Eu não sei se foi uma semana não foi. Deve ter sido meses, porque para os discípulos correrem as cidades circunvizinhas da Galileia e da Judeia, eles andavam a pé, devia ter demorado algum tempo.
E o próprio Jesus lhes disse: quando chegares, assenta arraiais, fica aí na casa até que acabes o teu trabalho. E também não sabemos o que é que Jesus andou fazendo. Não há base bíblica que nos informe onde é que Jesus ficou enquanto os discípulos foram. O que nós sabemos é que no verso 30 os discípulos voltaram e vieram ter com Jesus e lhe relataram, eles fizeram um relatório de tudo quanto haviam feito e ensinado. Isto foi provavelmente junto à cidade de Cafarnaum, era o quartel-general de Jesus, era onde ele coordenava as tropas e o seu trabalho. Em princípio, tudo indica que foi na cidade de Cafarnaum. E repare, quem é o nosso Jesus? Ele preocupa-se nos mais ínfimos pormenores. Eu já preguei esta mensagem dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Hoje estou convencido que é a primeira vez em 30 anos que eu vou pregá-lo de maneira diferente. Porque o Espírito Santo me mostrou aqui pormenores que são extraordinários na pessoa de Jesus. Veja, no verso 31 e 32 ele promove o descanso aos seus discípulos. Ele diz: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto. No lugar deserto. Jesus se preocupa com o repouso. Jesus se preocupa com o repouso dos seus seguidores, dos seus discípulos. Ele se preocupa com o seu repouso. No lugar deserto, porquê? Por causa da multidão. Onde é que está isso? Porque diz aí, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Porque, visto ser numerosos, que iam e vinham, eles eram curados, seguiam, vinham outros. Aquilo era a senha, parecia os centros de saúde. Era a vez. Então os discípulos dizem aí que não tinham tempo nem para comer. Deveria ser complicado. Mas veja, agora veja Jesus como homem. Outro detalhe. Apesar da preocupação de Jesus, o plano falhou. E falhou porquê? Porque ele era homem. Amém? Os seus planos falham porque você é homem. Aqui o plano de Jesus falhou porque ele também era homem. Além de ser Deus. Veja aí o verso 33 e 34. Muitos, porém, os viram partir. E, reconhecendo-os, correram para lá. Veja que Jesus entra num barco. No verso 32. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Jesus escolheu o lugar solitário, mas a multidão que estava nas margens do rio, eles viram, olha o barco de Jesus e dos discípulos, deixa lá ver onde é que é o rumo. E eles, a correr, a pé, eles chegaram antes de Jesus e os seus discípulos no barco. Então aqui o plano falha, porque ao desembarcar, ainda ao 33, e chegaram antes de Deus. Eu imagino Jesus a dizer aos discípulos: vá, tenham calma, filhos, quando lá chegarem vocês vão descansar. E agora chega ao barco e vem aquela multidão. Eu imagino a frustração, porque Jesus queria promover, ele estava preocupado com o descanso dos seus discípulos. Mas apesar da frustração, agora repare, Marcos salta. Ele tem uma escrita maravilhosa que ele salta entre a humanidade e a divindade, porque apesar de frustrado, ele se compadece pela multidão. Só um homem que também é Deus pode fazer isso. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos cansados e não estamos nem aí, até desligamos o telefone, desligamos a internet para não se ver aquela bolazinha que estamos online. Jesus, apesar de frustrado, apesar de querer promover o repouso aos seus discípulos, ele se compadece com a multidão. Lucas diz que, acolhendo as multidões, falava-lhes a respeito do reino de Deus. João vai dizer que ele sobe a um monte
para ensinar. Mateus diz: e curou todos os seus enfermos. Ele não só alimentou o povo com a palavra, mas também os libertou das doenças e de problemas. E o dia foi passando. Isto deve ter sido de manhã. E o dia foi passando. E nós sabemos que a hora não para. E há dias que nós gostaríamos de ter 30 horas e não está, é só 24. Aqui, a horas de sol eram só 12, 13. E a tarde chega. E quando chega a tarde, diz aí no verso 35, e declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar. Realmente era um lugar deserto. E já avançada a hora. Olhe para mim. Os discípulos chegaram ao pé de Jesus e, na pura lógica humana, porque Marcos vai dizer que eram 5.000 homens, dá cerca de entre 20 a 30 mil pessoas. Olha que é pessoas, é gente. E na lógica humana, há muitos que dizem que eles quiseram descartar a responsabilidade. Não, nem pense nisso. As multidões fugiram a correr pelas margens do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e eles nem sequer se lembraram que tinham que levar um farnel. Somente um menino, que é o que Lucas vai dizer, ou João vai dizer, um menino tinha levado de casa 5 pães e 2 peixes. Mas porque calhou. Ou se calhar levava um farnel para ir para um lado qualquer, e quando viu Jesus passar, olha, foi. E na lógica humana, os discípulos não estavam descartando as responsabilidades. Eles olharam para aquele povo e disseram: nós não podemos. Se formos para a lógica espiritual, eles tinham por obrigação conhecer o Mestre que eles tinham. Porque o Mestre era o Todo-Poderoso Filho de Deus, aquele que operava milagres, aquele que já tinha feito variadíssimas coisas, inclusivamente já tinha transformado água em vinho, e eles viram isso. Possivelmente eles deviam ter dito: Mestre, está aí a tarde, é bom que tu faças qualquer coisa, opera um milagre, só tu podes fazer isso. Mas eles não, na lógica humana, eles disseram: não é possível. Não é possível. Não havia provisão de alimento, era necessário despedir a multidão. E Jesus, contra a lógica humana, ele dá uma outra solução. Está aí no verso 37. E eu imagino a cara daqueles discípulos. Ele diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus diz que eles não precisam se retirar, deem de comer vós. João vai dizer, é o único evangelista que possivelmente dá-nos mais um pouco de luz, porque João vai dizer: mas dizia isto para os experimentar. Jesus sabia que os discípulos não conseguiam alimentar aquela multidão. Jesus sabia que entre 20 a 30 mil homens era muita gente, e possivelmente com aquela azáfama toda de eles quererem ouvir Jesus e querem ser curados, eles não tinham ali comida disponível. Jesus sabia que o lugar era deserto. Ora, um lugar deserto não tem nada para comer. Possivelmente Jesus queria experimentar os seus discípulos. Possivelmente Jesus queria chamar os seus discípulos à razão. Afinal, vocês conhecem? Vocês conhecem? Ele vai dizer essa palavra lá em João. Agora não sei o capítulo nem o versículo, não há problema nisso. Está escrito na Bíblia. Ele vai dizer aos seus discípulos o que diz o povo que eu sou. Quem diz o povo que eu sou? E os discípulos estão na tua, dizem que tu és profeta, diz que tu és o Elias, diz que... E vós? Quem dizeis vós que eu sou? E o único que se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi Pedro.
Portanto, possivelmente Jesus queria experimentar os seus discípulos. Jesus queria saber, porque estamos a 2 anos do ministério, é muito tempo, meus amados irmãos. Ao final de 2 anos, vocês já me conhecem, sim ou não? Já sabem como é que eu sou, já sabem os meus defeitinhos todos. Estamos a 2 anos no ministério de Jesus. Eles andavam há 2 anos com ele. Eles viram coisas que mais ninguém viu. Possivelmente era para serem experimentados. E aí Jesus, como viu que eles ficaram encaboados, porque eles disseram, ó Senhor, tem dó. 200 denários não chegam para comprar pão para esta gente. Se nós soubermos que um denário é o salário de um dia, ora, são 200 dias. Imagine você, 200 dias dá, dá quase 7 meses. 7 meses de trabalho para alimentar a multidão. Eu imagino os discípulos, tu tiraste-nos dos barcos, tiraste as redes, tiraste tudo. Tu disseste, vem e segue-me. Eu nem sequer recebo ordenado desta comissão. Como é que eu agora vou tirar de mim para esta multidão toda? E aí Jesus, compassivo, compreensivo, sabendo a fragilidade humana, porque nós pensamos pela nossa cabeça, nós não pensamos pelo nosso coração. Eu estou aqui cansado de dizer, quando a coisa começa a ficar preta, a fé começa a ficar baixa. Quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, nós começamos a deixar Deus de parte e começamos a fazer nós, a querer fazer nós, aqueles jeitinhos que nós damos à nossa vida, desenrascando-se, a ver se, bom, enquanto Deus faz e não faz, eu vou fazendo qualquer coisa, eu vou preparando o caminho. Amém, igreja? É assim que nós funcionamos. Nós não pensamos com o coração, nós pensamos com a nossa mente. E era bom que nós começássemos a pensar mais com o nosso coração, porque Deus diz, descansa em mim. Não te preocupes. Basta que tu me conheças, que sabes quem eu sou. E não te preocupes com o resto. Descansa em mim, porque eu jamais te abandonarei e te desampararei. Só que nós somos os apressadinhos. E aí Jesus, vendo a atrapalhação dos discípulos, eu estou a andar aqui mais rápido porque eu quero ir às aplicações que são melhor para nós. Jesus, vendo a atrapalhação destes discípulos, ele toma a liderança da situação e alimenta a multidão. Está dos versos 39 ao 44. No 38 ele diz, quantos pães tendes? Eu imagino os discípulos a suspirarem. Bom, desta já nos safamos. Vamos lá ver o que é que há para aí. E se chega, não é? Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam que encontraram lá um farnelzinho de 5 pães e 2 peixes num menino. E então Jesus ordena que as pessoas se sentem em grupos, toma os 5 pães e os 2 peixes, olha para o céu, ora ao Pai, os abençoa, reparte pelos discípulos, para os discípulos irem repartindo pela multidão. Vou-lhe dar um segredo. Jesus vai sempre utilizar na sua vida aquilo que você tem e não aquilo que você não tem. Você há de ter algo na sua vida para que Deus possa utilizar para que você seja abençoado. O que é? Não sei. E de ver. Vá à procura. Amém, igreja? Este é que é o verdadeiro segredo da vitória do cristão. Não é cá como nem é pentecostalismo, não, e nas campanhas e no salmo ungido. Não, esqueça isso. O segredo está em você entregar a Jesus aquilo que você tem. O que é? Não sei, e de ver. É muito pouco entrega. É muito entrega. Você está a entender, igreja? É assim que funciona. Não funciona de mais forma nenhuma. Mas para isso, você tem que conhecer quem é o seu mestre, quem é o seu Deus. Ele organiza o povo, e agora repare, há muitos que dizem que esta multiplicação que é uma lenda, que é uma história. E eu digo, não é. E tenho a pura certeza que não é.
Porque no verso 39, qual é a última frase do verso 39? Certeza que deve ser igual à minha, que eu fui ver algumas traduções. Relva verde. Como é que Pedro, que foi quem contou isto a Marcos, se a história não fosse verdadeira, ele não se lembrava que a relva era verde? Isto é uma confirmação ocular. Principalmente isto deve ter sido para aí na primavera. Amém? São detalhes da palavra que nos levam a ter certeza de quem é o nosso Pai, de quem é o nosso Jesus, o nosso Salvador. Ele toma os pães e os peixes, ora ao Pai, e os abençoa e reparte-os pelos discípulos. Eu imagino os discípulos. Você olha para aí para a sua Bíblia e pães, não é? Pães. Qual é o pão que você pensa? Aquele pão casqueiro, pão lentejano, não é? Não é, não é? Você pensa, na sua cabeça você faz uma ideia assim, um pão deste tamanho, grosso, grande. Ou então aquele francês. Não, meu amado, o pão daquela altura é tipo uma bolacha grande. Era assim desta altura e comprida. Agora imagine, os discípulos não tinham dinheiro, os discípulos não tinham coisas, e Jesus parte os pães e dá aos discípulos, e eles... Isto aqui alimenta 4 ou 5. Mas quando eles tiram um pão, já lá está outro. Quando eles tiram um, já lá está outro. E isto foi assim até ao final. Eles comeram e se fartaram. Eles não petiscaram. Está aí no verso 42. Eles comeram e se fartaram. Eles ficaram satisfeitos. Com os peixes foi igual. O peixe... também não sei qual é a ideia que você tem, que eu tinha. Por isso é que eu fui pesquisar. O peixe não era peixe assado, nem peixe fresco. O peixe era peixe envinagrado, era peixe de conserva. Imagina as latinhas de sardinha, está a ver? Agora imagine você está a tirar sardinhas da lata e a sardinha não acaba. Eles comeram e se fartaram. Outra curiosidade está aí no verso 43, mal interpretada, é que e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Já ouvi muitas vezes dizer, foi os restos que sobrou. Não, não. O que sobrou foi unidades inteiras, que as pessoas não comeram, que ficou dentro do cesto. Você está a entender? Foi unidade inteira. Porque Jesus nunca dá sobras e nunca recolhe sobras. O que Jesus dá são unidades inteiras, são bênçãos completas, são bênçãos sustentadas. Você está a entender isto? Não vá por aí para os bocadinhos ou aquelas migalhas que ficaram lá no chão e eles apagaram, que era para não poluir a zona. Não há nada disso. São unidades inteiras. E cerca de 20 a 30 mil pessoas, porque as mulheres e as crianças não contavam. 5 mil homens, pelo menos 5 mil mulheres, já são 10 mil. Agora põe aí mais 4 ou 5 filhos cada casal e você faça as contas. Entre 20 a 30 mil pessoas era de certeza absoluta. Agora vamos falar a sério, um bocadinho. Olhe para mim. Eu não queria falar de manhã, falar à noite. Porque não me importa que chamem-me pastor bruto, não me importa nada disso, importa-me que falo, que me digam assim, pelo menos ele é bruto, mas fala a verdade. Ele é bruto, mas diz as coisas com consistência. Ele é bruto, mas ensina ao povo com a pura verdade bíblica e não com as verdades inventadas por mim. Porque se você for ser alimentado com a minha verdade, você vai sair daqui mais vazio do que o que entrou. Amém, igreja? Você repara que todo este episódio, desde o verso 37 até ao 44, ou até ao 43, é o episódio do relato do milagre. Todo este episódio, você já leu? Tem estado a ler comigo? Foi um milagre sensacional? Foi? Foi um milagre, este milagre foi relatado nas mídias sociais lá da época. Antes de Jesus operar este milagre, ele meteu outdoors e cartazes, venham à campanha de libertação. Foi? Ou este milagre ocorre numa total simplicidade, sem qualquer sensacionalismo?
Eu acredito. Eu tenho ouvido vários comentários acerca disto, eu acredito. As pessoas estavam comendo e nem sequer estavam vendo que eram milagres. Veja o sensacionalismo que Jesus deu àquilo. Ele não publicitou, ele não proclamou, ele não gritou. Simplesmente ele eleva os olhos ao céu, abençoa os pães e os peixes e agora alimenta a multidão. E eu acredito que Jesus foi aqui uma calma, porque ele era calmo a falar. Poucas vezes ele se exaltou a falar. Não era aqui que ele se ia exaltar para mostrar, olha, veja que eu estou operando milagre, veja que eu estou... Este episódio ocorre numa total simplicidade, sem qualquer sensacionalismo. Noutras passagens eu tive a curiosidade de ir ver por causa dos comentários que eu li, e realmente todos os milagres são milagres. Acontece. Não foram publicitados. Aliás, o próprio Jesus diz, vai para casa e não digas a ninguém. Eu não quero que se saiba. Então, por que é que nós, igreja, que dizemos que somos igreja de Cristo, andamos a publicitar milagres? As pessoas, as próprias pessoas, elas correm de igreja em igreja a ver onde é que há mais milagres. Existem denominações que é a igreja do milagre. Mas qual milagre? Qual milagre, meu amado irmão? Nós aqui aprendemos que o milagre só ocorreu no fim de Jesus ensinar a multidão. Portanto, o milagre só acontece no fim da palavra. Se não houver palavra, não há milagres. Então, paremos agora, paremos com esses shows gospel, esse espetáculo de evangelístico, em que guardam 10, 15 minutos para o pregador pregar, e o resto é show, o resto é grito, o resto é palhaçada, é circo. Jesus não nos ensinou assim. Jesus nunca atuou assim. Ele sempre atuou de forma bastante simples, bastante humilde, sem outdoors, sem publicidade nenhuma. Engraçado é que a Bíblia não fala em milagres. Não, pastor, não. A Bíblia fala em sinais. Até isso nós inventamos, nós homens. E por erro de algumas traduções está milagres, mas os evangelistas nunca puseram lá milagre. São sinais. E o sinal, ele aponta sempre para além de si próprio. Não percebi, pastor, eu explico-lhe. Você vai a conduzir o seu carro, vai para o hospital. E aí a 50 metros, 100 metros do hospital, você vê lá a placa hospital. O hospital é aí? Ou é depois? Portanto, o sinal aponta sempre para além de algo para além de si mesmo. Este sinal é um sinal, mas que aponta para Jesus. Aponta para a divindade de Jesus. E compreendendo isso, o que é que este sinal nos ensina a respeito de Jesus? Pastor, você já falou tanto, esse milagre extraordinário, mas você ainda vai aprender mais algumas coisas. Primeiro, este sinal me ensina acerca da sua plena divindade. Jesus era o Filho de Deus vivo. Jesus era o Deus encarnado em forma de homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Não pode sobrar uma réstia de dúvida no nosso pensamento acerca disso. Porquê? Porque só Deus pode criar. Mas ninguém pode criar. Você é capaz de multiplicar pães? Alguma fábrica multiplica pães? Não. Existe alguma fórmula científica para eu meter lá numa máquina e começar a jorrar pão para cá para fora? Não. Você tem que juntar matéria. Tem que amassar, tem que ter todo um processo e depois tem que ir ao forno. E para você ter 10, você tem que produzir 10. Para você ter 20, você tem que produzir 20. Jesus de 5 alimentou 30 mil. Portanto, só Deus pode criar. Só Deus pode movimentar os elementos naturais. Ele era o Filho de Deus vivo.
Mas ele operou o milagre pelo seu próprio poder. Ele não operou com o lenço ungido, o lenço do pastor, que o pastor limpa os lábios. Ele não operou com o lenço do pastor. Ele não operou com o casaco. Ele não operou com o sal. Ele leva os olhos ao céu, abençoa os pães e reparte-os pelos discípulos. Foi pelo seu próprio poder. Só Deus pode fazer isso. Você crê que Jesus é Deus? E você crê que Jesus é Deus e tem poder para criar coisas em sua vida? Então entregue-lhe aquilo que você tem. Dê-lhe aquilo que você tem e não aquilo que você não tem. O pior é quando nós queremos transformar coisas. Em segundo lugar, o que é que eu posso aprender com este sinal? É a profunda compaixão que Jesus demonstra pelas pessoas. Repare bem. Existem cultos evangélicos, como eu já disse, são plenos circos. E o pregador, o pastor, o líder andam lá aos saltos, aos gritos, e ungir este e ungir aquele, a reclamar e a gritar por milagres. Mas você sabe que esse pastor, esse pregador, muitas vezes não conhece as pessoas por quem está orando. E se não conhece as pessoas por quem está orando, como é que ele se pode compadecer? A evidência do milagre, do sinal, primeiro é a palavra e depois é a compaixão. Porque a palavra leva à oração e a oração leva à compaixão e a compaixão leva ao milagre. Porque Deus é um Deus compassivo, é um atributo dele, é uma virtude dele, é a compaixão. Ele se compadeceu, quer dizer moveu-se no íntimo, ele teve pena das pessoas, ele teve dó das pessoas. Se ele não fosse compassivo, ele tinha dito aos discípulos: sim, é verdade, meus filhos, vocês têm razão, despeçam lá a multidão, que é para eles irem à vida deles. Mas não, Jesus disse: não, deixem-se estar aí. Não é preciso eles se retirarem. Se Jesus não fosse compassivo, ele tinha visto do barco que estava lá a multidão e tinha dado volta e ia-se embora. Não ia para o pé da multidão. Você está a entender isto? É isto que nós temos que perceber. Quem é Jesus? Ele, sendo Deus, ele se compadece pela raça humana, muito ao contrário de nós. Muito ao contrário de nós. Se nos dizem algo que a gente não gosta, a gente mete parte. Se nos fazem algo que a gente não gosta, muitas vezes não só metemos de parte, como queremos pagar da mesma moeda. Nós não somos ainda capacitados para nos compadecer. E você só vai ser compassivo, ou vai se tornando mais compassivo, à medida que você conhece o Jesus que é compassivo. E que ele começa a entrar mais na sua vida, sincronizar mais no seu ser. Você está a entender isto? São histórias, são lições importantes que nós temos que tirar, se é que nós queremos ser verdadeiramente cristãos. Porque quem não é compassivo nunca pode ser cristão. Porque o cristão é aquele que segue a Cristo. E se ele foi, nós também temos que o ser. E se você for olhar para Atos, você vai ver que os discípulos aprenderam a história. Os discípulos aprenderam a lição. Eles começaram a ser compassivos. Até a Atos eles não eram compassivos. Até a Atos eles quiseram sempre descartar. Deixa Jesus, deixa. Eles até quiseram que Jesus não morresse. Mas só no fim do Espírito Santo entrar neles é que eles começaram a ser compassivos. Em Gálatas 5:22, Paulo vai dizer que a compaixão é um fruto do Espírito Santo. Então você só pode ser compassivo quando tiver o Espírito Santo. Amém, igreja? E se não tiver o Espírito Santo, não é cristão.
Em terceiro lugar, eu posso aprender ainda que, pela forma como Jesus operou este sinal, vários detalhes deste sinal nos remetem para o Antigo Testamento. E esta é outra lição para aqueles que dizem que o Antigo Testamento é uma coisa e o Velho Testamento e o Novo Testamento é outra. Não tem nada a ver um com o outro. Mas aqui há uma sensação de déjà vu. Sabe o que é uma sensação de déjà vu? Eu já vivi isto em algum lugar ou em alguma época. Veja, ele leva os discípulos para onde? Para um lugar deserto, um lugar solitário, possivelmente era mesmo um deserto. Porque aí no 35 os discípulos dizem, é deserto este lugar. Ele leva os discípulos para um lugar deserto e ele opera o milagre aonde? No deserto. Se nós formos para o Velho Testamento, nós sabemos que a nação de Israel peregrinou durante 40 anos no deserto, sendo alimentado por Deus. Eles não produziram nada. A única coisa que eles produziram foi gado. Mas o alimento provinha de Deus, através do maná. Outra expressão que ele diz aí, no verso 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Deixa-me ler aí em Números capítulo 27. Números 27, a partir do verso 15, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor, ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés estava à morte, e ele estava suplicando a Deus, Deus, levanta outro já, escolhe outro, para que esta congregação não sejam como ovelhas que não têm pastor. Curiosamente, anos mais tarde, Jesus vai olhar para a multidão, lá do lago de Genezaré, e vai dizer, ovelhas que não têm pastor. E hoje, meus amados irmãos, muitas são aquelas ovelhas que não têm pastor. São pastoreadas, mas não têm pastor. Porque para ser pastor de uma congregação, para ser pastor das ovelhas de Deus, tem que ser exatamente igual a Moisés. Compadecer-se da congregação. Tem que ser exatamente igual a Jesus, compadecer-se da multidão. E o pastor aqui deste lado, ele tem que ser compassivo com a congregação que está desse lado, para que as ovelhas tenham pastor. O pastor tem que ser compassivo. Mas veja, ainda aí no verso 40 de Marcos, deixe-me aí outra vez, para a gente acompanhar. O verso 40 de Marcos, ele vai dizer assim: E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Deixe-me ler o Êxodo, capítulo 18, verso 21. Êxodo 18, 21 diz assim: Procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborrecem a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Veja o que é que Jesus está transportando a sua obra, a sua atitude para o Velho Testamento. Mas temos mais ainda. Verso 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva
verde. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O pão multiplicado. Êxodo 16, 18. Diz assim, a partir do verso 15. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. E disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. De onde é que veio o pão que o Senhor deu? Foi da terra? Foi do trigo da terra? Ou foi do céu? Para onde é que Jesus olhou antes de partir os pães? Continuando, verso 16. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disse cada um segundo o que pôde comer, um gómer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais. Olhe bem o que é que você vai ler agora. Colheram uns mais, outros menos. Porém, apesar de uns escolherem muito e outros escolherem pouco, porém, medindo-o com o gómer, não subjava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Verso 42. Todos comeram e se fartaram. Nem comeram mais uns, nem comeram menos outros. Todos comeram e se fartaram. Mas 12 cestos foram recolhidos com os pedaços que mais ninguém comeu. Esses 12 cestos nos levam para as 12 tribos de Israel, ou seja, Jesus estava a alimentar o novo Israel de Deus. Jesus estava a alimentar a sua igreja que ele próprio estava a instituir. E ele estava se revelando como o verdadeiro e único Messias. E desta forma, ele estava nos remetendo ao Apocalipse, que diz que nas bodas do Cordeiro, ele próprio vai repartir a cada um de nós a refeição. Foi o que ele fez aqui. Repartiu pelos seus discípulos. Veja que maravilha. O que é que eu posso aplicar aqui para a minha vida? Eu tenho aqui duas palavras. À luz desta passagem, tirando elementos desta passagem, lições desta passagem para a minha vida, eu quero falar para aqueles que estão aflitos e oprimidos, para aqueles que não têm rumo, não têm norte, para aqueles que andam como ovelhas sem pastor, para aqueles que não têm amparo, não têm ajuda, não têm suporte. Eu quero te dizer que nós temos um pastor. Nós temos um pastor que é compassivo, nós temos um pastor que cuida de nós, nós temos um pastor que nos alimenta, que nos cuida, que nos guarda, e esse pastor é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Na verdade, ele é o nosso único pastor. Ele próprio disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então se sujeita a Ele. Se você está nessa condição, se você está num desamparo de vida, não vê solução, não vê alimento, seja ele físico ou espiritual, a minha oração é que você se sujeite a Ele, se entregue a Ele, com o pouco ou com o muito. Entregue conforme aquilo que você tem. Pastor, eu não tenho nada. Tem sim. Tem o seu coração. A segunda palavra é que não são poucos, e cada vez mais, não são poucos aqueles que têm dúvidas, não são poucos aqueles que fazem questionamentos acerca destes relatos e destes sinais. Não são poucos. Eu já li várias coisas, já ouvi várias coisas. Muitos até dizem que isto é uma fábula, é uma lenda, foi inventado. Muitos até dizem que os discípulos que estavam como que extasiados
então escreveram isto. Muitos dizem que os discípulos, quando Jesus saiu do pé deles, que não sequer sabe se foi morto ou ressuscitado, que eles tiveram que arranjar uma base para formar a igreja. Meu amado irmão, este sermão, o sermão de hoje, este texto, ele deixa bem claro que Jesus é o Messias prometido desde a antiguidade. Nós lemos textos de Êxodo, mas podíamos ler textos de Gênesis também. E lá na antiguidade, antes de haver mundo, antes de haver terra, antes de haver firmamento, já o plano de redenção estava traçado. Já Ele era o nosso pastor, já Ele era o nosso Salvador, já era aquele que nos iria guardar desde a antiguidade. Este texto nos deixa bem claro. Este texto entra em conformidade com vários outros textos e relatos, histórias bíblicas do Antigo Testamento, trazendo à realidade atual a promessa de Deus em relação a Cristo, em relação ao Messias. Se você tem dúvidas, ora a Deus, porque mais claro não pode estar, com revelações oculares, com textos, expressões e atitudes paralelas entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, a distâncias seculares, zonas completamente diferentes. Se você tem dúvidas, meu amado irmão, ora a Deus, para que Deus o ilumine e Deus o liberte o seu coração para que você venha a compreender que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, mas que Ele era verdadeiramente homem, encarnado, e que andou, comeu, dormiu, sorriu, chorou com todos nós e de igual forma que você e eu. Que Deus nos ajude, amados irmãos, a dignificar este Filho amado de Deus, a dignificar o seu amor que Ele transmitiu por nós, a sua compaixão, a sua entrega por nós naquela cruz. E tudo isso para nos salvar, para nos guiar, para nos proteger e para nos alimentar. Que Deus nos ajude a compreender isto e que Deus nos ajude a viver principalmente isto. É este o objetivo de Marcos, principalmente de Marcos. Eu não estou a dizer que os outros evangelistas não têm também este objetivo, mas cada evangelista tem um objetivo diferente. Tomáramos nós vivermos muito tempo que é para eu expor os 4 evangelhos. Mas todos os evangelistas têm objetivos diferentes, mas o ponto principal é que Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Salvador e o Redentor da humanidade desde a eternidade. Amém? Fica de pé. Querido Pai, graças te dou, Senhor, e eu te louvo por esta palavra. Eu te louvo, Senhor, por este ensinamento. Eu te louvo, Senhor, pela luz que trouxeste às nossas almas. Eu te louvo, Senhor Santo Espírito, porque nos concentraste a certeza dos nossos corações. E com isso reforças a nossa fé em Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu és o verdadeiro pastor. Tu és aquele que nos guarda, nos cuida, nos alimenta. És aquele que nunca falha. Tu és aquele que se compadece de nós. Tu és aquele, Senhor, que muitas vezes, mesmo nos esquecendo de Ti, Tu não te esqueces, Senhor. Por isso eu te louvo e eu te adoro e dignifico o Teu nome esta noite, Senhor. Por só Tu és digno. Ó Pai, eu oro assim em nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo diz comigo amém e glória a Deus.